E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, site de Geografia para Concurso. E eu não sei se você está sabendo, mas abriu um concurso novo do IBGE. Quer dizer, vai abrir, né? Foi anunciado no edital aí para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. Eu não sei se você sabe, né? Mas a gente fez uma bateria de aulas, né? Para o concurso anterior, que foi técnico em informações geográficas e estatísticas. E eu comparei esses dois editais, pelo menos para a geografia, e o edital de pesquisas e mapeamento, os editais anteriores, né, vem acrescentando só mais dois textos, ou melhor, dois assuntos que o edital passado não tinha, que seria relevo e hidrografia. Bom, e aí eu resolvi gravar então uma aula para vocês, né, sobre relevo, mas não gravei uma aula inteira, gravei um pedaço muito interessante falando sobre agentes externos formadores do relevo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, então, como falamos, né, hoje a gente vai estudar sobre os agentes externos formadores do relevo. Bom, a gente sabe que a Terra, né, ela é feita de partes planas, partes com outros desníveis, altitudes, etc., ou depressões. E dois agentes atuam para que essas formas de relevo aconteçam. Existem os agentes endógenos ou os agentes internos e os agentes exógenos ou os agentes externos. Em geral, os agentes endógenos eles formam novos relevos, que aí vai ser por conta do que seriam esses agentes, né? O tectonismo e o vulcanismo, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre eles. A gente vai entrar mais em alguns detalhes sobre os agentes exógenos, que são aqueles que transformam os relevos existentes. Ou seja, os agentes endógenos formam esse relevo, né, por ação do tectonismo ou do vulcanismo, e os agentes exógenos vão transformar, ou melhor, vão esculpir o relevo ou os relevos que já estão aí, ok? Então, para transformar esse relevo, né, os agentes externos vão atuar e com isso, primeiro, né, para que o relevo ele comece a ser modelado, age então o processo de erosão, né, que vai fragmentar as rochas, o material, né, o solo, e depois esse material ele é transportado, né, transportado de um ponto para o outro. E aí tem o que a gente pode chamar de meios de transporte que carrega esse material então que foi decomposto, né? E aí depois que ele é transportado, ele sedimenta, ou seja, ele fica parado em algum lugar, que como eu falei ali, sedimentação, processo que ocorre logo após a erosão e o transporte. Então, erodiu, o material erodido ele é transportado por um meio de transporte, que a gente vai falar logo em seguida, né? E depois ele se acomoda em algum lugar. Então, essa acomodação a gente chama de sedimentação. Então, os fragmentos de rocha ou solo vão ser transportados para algum lugar onde ficarão depositados. Então, depositados é uma palavra melhor ainda, né? Então, é erodido, transportado e se deposita num determinado lugar. E aí, quais são esses meios de transporte? Primeiro, né, a gente pode falar da ação da água, né? A água, como a gente sabe, ela tem vários estados, né? Líquido, gasoso ou sólido. E a gente vai falar um pouquinho de como a água em algum desses estados ela vai então fazer o transporte dos sedimentos. Nesse caso, então, a gente vai falar da erosão pluvial, ou seja, uma erosão pela ação das águas das chuvas, né? Então você imagina a gota de chuva que cai sobre o solo, ela se infiltra, tá ok? E quando não tem mais como se infiltrar, né, ela começa então, esse acúmulo de água ela começa a carregar, ou se ela estiver numa área de declive, ela carrega os sedimentos, né, do solo e da rocha. Tem também a erosão fluvial, né, que é a erosão por meio da água dos rios, né? Então, fragmentação, transporte e deposição desses fragmentos de rocha do solo, né, que tem na margem, no leito dos rios, eles vão sendo transportados ao longo do canal do rio e quem transporta então é a água desse rio, por isso é erosão fluvial. Então, o próprio rio, né, a água dos rios, ele vai escavando e vai criando seus próprios caminhos, né? E nesse caminho, a água transporta os sedimentos até o delta do rio,
ok? E aqui então a gente tem o esquema de um rio, né? Desde da cabeceira do rio até o delta do rio, passando pelo, no caso, o alto curso, médio curso e o curso inferior, né? Então aqui o curso superior, curso médio e o curso inferior. E aqui o rio, né? As águas, nesse caso aqui, com a neve, né? Que está aqui no alto dessa montanha, que derrete, então ela vai escoando por conta da gravidade, então essa água vai cavando o caminho por onde ela vai passar, dizendo assim, a grosso modo, né, vai cavando o caminho por onde ela passa, e nesse caminho ela vai erodindo e vai transportando os sedimentos, né, ao longo de todo o rio até desembocar aqui no delta, tá ok? Tem a erosão marinha também, né, que é erosão feita pela água do mar, ou seja, aí que a gente pode pegar aquele ditado, né, de água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina então nessas duas gravuras aqui, o quanto que a água do mar esculpiu, né, esse relevo para deixar do formato que ele está visível para a gente nessas duas gravuras, né? Então o impacto da água do mar no relevo pelas ondas e marés que vai então erodindo, né, esse material rochoso e vai dando então a forma de relevo que a gente vai encontrar no litoral, tá ok? E aí existem várias delas. A erosão glacial, que ela é feita pela neve, em geral, lógico, né, em lugares bem mais frios, como eu falo aqui, né, o congelamento e acúmulo da neve na superfície na estação mais fria para a estação mais quente. O que vai acontecer? Ou essa neve que está acumulada nas partes mais altas, ela se acumula em tamanha quantidade que chega uma hora que há uma avalanche, né? Então, por ação da gravidade, pelo peso, essa neve ela vai descer e quando ela desce, ela arrasta tudo aquilo que está no caminho, né? E ela vai transportar então sedimentos para a parte mais baixa. Ou, numa época mais quente, esse gelo derrete, né? E transporta os sedimentos agora com a água e não com o gelo até a parte mais baixa. E com isso ela vai esculpindo, modelando a superfície por onde passa. E aqui a gente tem um exemplo então, nesse caso, né, do gelo, não a água derretida, mas o gelo, e um caminho por onde esse gelo passa e vai esculpindo então esse relevo. Agora já saindo um pouco da questão da erosão ou do transporte pela água, a gente vai ver o transporte, a erosão, né, por ação dos ventos, a erosão eólica, né, que a gente fala que ela faz a retirada superficial dos fragmentos mais finos, né, transportando de um lugar para o outro. Então a gente tem essas duas imagens aqui, mas eu quero chamar a atenção para essa outra imagem, a imagem aqui da nossa direita, que está mostrando então algumas dunas, né, em que o vento carrega esse material, né, a areia da praia ou areia de um deserto, mas nesse caso aqui parece ser de uma praia, em que o vento transporta esse sedimento de um lugar para o outro e vai formando relevo, no caso relevo de dunas, erosão antrópica, com o homem atuando na modelagem do relevo. E aí como que o homem faz a alteração do relevo? A partir das construções, né, ou da retirada de material rochoso do ambiente. Algumas vezes desastrosa, né? Mas, por exemplo, quando ele vai desmatar, fazer queimadas, vai construir uma área urbana, impermeabiliza o solo, vai fazer, por exemplo, nas grandes pedreiras, onde ele detona dinamite para usar aquelas pedras para a construção civil, então ele altera o relevo daquela localidade. Aqui no Rio de Janeiro, né, há muitos anos, quando eles derrubaram o Morro do Castelo para poder criar uma passagem, né, de ar da Baía de Guanabara para dentro do continente, e aí eles derrubaram esse morro com jatos d'água e eles transformaram então a paisagem daquela localidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em outros lugares também, né? Quando se altera, por exemplo, outro exemplo aqui do Rio de Janeiro é o aterro do Flamengo, onde foi colocado material, né? Onde hoje a gente conhece como aterro do Flamengo, para aterrar aquela área e criar um novo espaço. E por aí vai. O homem ele continuamente vem alterando o relevo terrestre
Tudo bem? E aí, ficou alguma dúvida? Faz o seguinte, escreve para mim, rafael@geografiaparaconcurso.com.br, igual tá aqui embaixo, tá? E se você quiser receber não só essa, mas outras aulas especiais, né, para esse concurso, se inscreve lá no meu site, geografiaparaconcurso.com.br, tá bom? Tá aparecendo aqui embaixo também. É só você ir lá, cadastrar o seu e-mail e eu vou enviar diretamente para o seu e-mail as aulas, todo o material que você precisa para esse concurso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.